Cordo Candro Mampe Cor Gigi Jesu Dadrupki Chinji Alaptir Sexo So Guru Pema Sidi Hum Sanam Pema Gesadum Polayanse Shagin Udrupye Pema Jonesh Sundra Kurdu Kandro Mampe Kor Jiji Jesu Dadrupki Chinji Laptir Sexu So Guru Pema Sidi Hum Orji Nabchan San Pema Gesadum Polayanse Shagin Udrupye Pema Jonesh Sundra Kurdu Kandro Kor Jiji Jesu Dadrupki Chinji Laptir Sexo So Guru Pema Sidi Hum Sanje Chodan Suchi Chonam Lan Janchu Bardo Dani Chabsunchi Dagi Jinsun Jipe Sonai Chindrula Penji Sanjendra Paso Sanje Chodan Sochi Chonam Lan Janchu Bardo Dani Chabsunchi Dagi Jinsun Jipe Sonai Chindrula Penji Sanjendra Paso Sanje Chodan Sochi Chonam Lan Janchu Bardo Dani Dagi Jinso Jipe Somanchi Lula Penjir Sanje Drupaso Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum 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 Guru Pema Sidi Hum Hum Benzara 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 Guru Pema Sidi Hum
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha 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 Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om 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 Ha Hum Benzara Guru Mela Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema 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 Sidi Hum. Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha 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 Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha 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 Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara 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 Guru Pema Sidi Hum. Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara
Belzara Guru Pema Sidi Hum. Hum Ha Hum 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 Belzara Guru Pema Sidi Hum. Gate Paragate Parasangate Bonji Sohaoinga Tegate 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 Paragate Parasangate Bonji Soha. Boa noite. Então, esse aspecto da bolha, sabe? Eu queria ainda complementar com um outro item, assim. Por exemplo, quando a gente olha esses vários elementos, né, com a emergência da mente com a forma, com a energia, paisagem, etc., né? A identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, coerência, urgências, inteligências do corpo, né? Então, talvez a gente não se dê bem conta, porque a gente diz assim, com a emergência da mente com a energia, com a paisagem, etc., né? Talvez a gente não se dê bem conta que quando a gente está se referindo aqui mente, é como se fosse o foco, né? O foco discursivo e discriminador, assim, né? Mas os outros aspectos todos, eles também são mente. Então, por exemplo, quando nós estamos olhando as formas são, elas não são as paredes, por exemplo, elas são a aparência autossurgida, né? A mente surgindo enquanto é que o tema é pesado também, elas têm que... Então, é interessante a gente observar as formas que a gente se relaciona. A gente não se relaciona aqui com as paredes, a gente se relaciona com a sala de meditação, né? Assim, a gente não se relaciona com o plástico e com a tinta, a gente se relaciona com o cubo, né? Com o hexágono. É assim, então, a forma como a gente estava olhando, ela é uma aparência autossurgida. É a mente surgindo enquanto uma aparência, né?
Assim. Aí a gente faz aquele surgimento, ele dialoga com a mente consciente, né? Ou aquilo que a gente chama de mente, que a gente começa a pensar sobre aquilo, né? Então a gente está olhando o cubo e a gente começa a pensar sobre o cubo, mas o próprio cubo é surgimento da mente, né? Então o cubo é surgimento da mente e as outras coisas também, a energia, a paisagem, identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, coerência, urgência, inteligência do corpo, tudo isso é a mente operando. E naturalmente a gente teria que incluir ainda aqueles cenários, como eu estava descrevendo, né? O cenário do passado, o cenário do presente, o cenário do futuro, os cenários dos passados que mudaram, né? Pode ter uma multiplicidade de cenários. Então a gente tem uma opção de cenários, assim, que todos eles são sustentados como aparências luminosas, operantes, dinâmicos. Então esse aspecto ele é super importante porque a gente vê a mente como uma complexidade, enquanto que aquilo que a gente chama de mente é só um aspecto ali dentro. Isso nos permite entender como, por exemplo, a gente faz uma prática com a prática de shamatha, né? Então a gente purifica a mente, mas nós estamos purificando o que? O foco, né? A gente não está alterando nada das outras coisas, assim, por exemplo, a gente não está mudando paisagem, identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, coerência, urgência, inteligência do corpo, está mudando nada. A gente só está parando aquilo e a gente senta dentro daquele contexto. Não tem nenhuma alteração nas outras formas de funcionamento da mente. Aí quando termina a shamatha, a gente volta, olha em volta, toda aquela operação de novo, ela está estabelecida e ela começa a funcionar. Então é perfeitamente natural que o foco da nossa mente volta a operar do mesmo jeito de antes. Então, por exemplo, a gente faz uma yoga ligada à energia, né? Então a gente purifica os canais, equilibra tudo, arruma tudo. Terminou de fazer isso, as outras coisas elas estão todas ali, né? A gente se move, aquilo tudo se move, porque esse conjunto de elementos é que baliza o funcionamento da mente consciente, né? É que vai balizar. Enfim, nós estamos dentro de uma bolha, esse aqui é o ponto, né? Não mexeu na bolha, mas está bem, né? Se a gente consegue mexer no foco, está bem. Aí a partir do foco nós vamos olhando um por um dos elementos que constituem a bolha, de tal modo que esses elementos eles começam a mudar, eles podem mudar, né? Mas a transformação é quando a bolha inteira muda, né? Então a gente pode pensar, essa bolha não é bolha, essa bolha é a realidade. Mas a gente sabe que não é porque as bolhas já mudaram, a gente já viu. A gente olha para trás, a gente vê que tinha outras bolhas, outras urgências, outras visões estratégicas, outras coisas. A gente, pá, isso não é assim. Então, ainda que todo esse conjunto ele esteja presente, ele gere uma coerência, que é uma coerência que a gente não tem muito como derrubar, a gente consegue derrubar isso percebendo que a gente já teve outras coerências com outras bolhas e aquilo mudou, portanto, aquilo não é fixo. A gente se dá conta disso. Isso é que abre a brecha para a compreensão da mandala. Então, na verdade, enquanto a gente não gerar a visão de mandala, nós não temos solução. Esse que é o ponto. Nós estamos migrando em direção à mandala. A mandala que vai permitir um funcionamento natural. Por quê? Porque os elementos da bolha não estão mais. Então, não é assim, eu vou focar a mente. Esse ponto de focar a mente, ele vai até o samadhi, mas ele não resolve. Não adianta eu estabilizar a mente, essa mente consciente com foco, não adianta eu estabilizar ela por um tempo muito grande, porque mesmo que eu estabilize, se eu não arrumar os outros aspectos que são a operação da mente também, o aspecto dinâmico como todo retoma a condição usual. É assim. Já nem é o samsara, entende? Aquilo que nós chamamos samsara é uma manifestação autossurgida da própria mente. O que nós chamamos de samsara muda o tempo todo.
Ele muda, é uma bolha, depois vira outra bolha, vira outra bolha. As aparências do samsara mudam. Mas enquanto elas estão presentes, elas parecem um mundo externo, ou seja, é um conjunto mental de balizamentos que eu uso para definir o funcionamento, né? É assim, aquilo é dinâmico, dialoga perfeitamente com a mente consciente. A mente consciente, ela trabalha referida àquilo, entende? Então, mesmo que eu pegue aquilo, eu abandono aquilo, eu olho assim, foco e estabilizo. Isso é possível, porque é pela natureza livre da mente, nós evocamos pelo poder da mente livre, tchan, 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 nós arrumamos aquilo. Mas nós temos a mente é dinâmica, ela está operando os outros elementos todos. Aí a gente sai daquilo, aí vem assim, e o seu filho um dia nós, e tal coisa, e tal outra coisa, e tal coisa. Aquilo começa plop, 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 pronto. A bolha toda tá lá, plim, plim, plim. Aí nós, uau, eu meditei, agora tem que resolver meus problemas. Tem coisas para fazer. Nós, esse samsara básico se reinstala, né? E nós correndo para cá, para lá, correndo para cá, para lá. Não sei se isso faz sentido. É assim, né? Entende? Agora a gente pensa, não, isso é a realidade. Mas a gente já se viu nisso em outras bolhas, entende? Que perderam a força, a gente abandonou, a gente transmigrou, agora nós estamos em outra bolha. Mas o cenário de estar sempre assim, equilibrista no meio da bolha, ele segue, né? É assim, né? Então, aí vem esse ponto da mandala. Mandala é a operação complexa da mente também, só que ela gera um cenário puro. Esse cenário puro é que é o ponto. Então, por exemplo, quando nós estamos olhando o Guru Yoga não é apenas eu repouso no silêncio. Esse silêncio ele vai ter que imantar cada uma das aparências, da maneira que essa operação complexa da mente, ela opera num cenário de visões lúcidas, visões puras, que são esse conjunto ele é descrito como uma mandala. Essa é uma linguagem que é utilizada assim. Então, nas várias direções que a gente olha, o que a gente vê são, por exemplo, aqui eu não estou olhando paisagem, eu não estou olhando identidade, não estou olhando nada disso. Eu estou olhando, em cada um desses aspectos que eu olhar, eu vejo Mahamudra, né? Ou vejo o aspecto de Dharmata, né? Vou olhar isso. Cada um desses aspectos é Dharmata, surgido magicamente luminoso, sustentado. Mesmo assim é kármico, né? O que seria kármico? O caso da mandala. Porque eu estou colocando coisas, tentando colocar coisas puras nos meus hábitos, no momento da minha meditação. Não, mas não é assim. Não é. Aquilo é puro mesmo. É puro porque ele está relacionado a Dharmata, né? A gente vê como é que aquilo brota. A gente nem está ligado nem afastado, a gente só vê com clareza. Entendi. Mas o caminho, talvez, no início do caminho... Não, o início do caminho ele vai estabelecer hábitos favoráveis, né? A gente vai estabelecer uma moralidade por méritos. A gente não vai chamar de karma, a gente vai chamar de karma positivo, para não chamar assim, a gente chama mérito, né? Então é melhor hábitos positivos do que hábitos negativos. Depois transcendemos o karma. Isso. Agora, um dos aspectos essenciais para a purificação da bolha é o reconhecimento das aparências como uma manifestação não dual, autossurgida da própria mente. Nós vamos precisar essa chave. É assim. Então, por exemplo, quando nós olhamos para as coisas, a gente não vê uma aparência autossurgida, uma expressão natural da natureza luminosa da mente. A gente não vê isso. Né? A gente vê objetos que a gente gosta ou não gosta. Essa operação de objetos que a gente gosta ou não gosta é a operação dos 12 elos da originação dependente. Ela estabelece a operação da bolha. Os 12 elos. Um por um dos 12 elos descreve isso. Eu olho para as aparências que eu mesmo criei, elas são autocriadas, autossurgidas. Assim, do tipo, o que eu vou fazer nas férias? Eu vou para Paraty.
né? Alguma coisa assim, né? Aí a pessoa, né? Criação da mente dela. Aí a pessoa, mas eu não gosto muito. Ele é muito velho. Aí, assim, como é que a pessoa cria uma coisa depois ela ainda vai dizer se gosta ou não gosta, né? Pensando se aquilo é para ti mesmo ou não. Aquela é a imagem que a pessoa gera, né? Assim, então a pessoa vai gerando imagens. Aí outra pessoa diz, não, mas aquilo não é para ti é ótimo, aquilo treme, é bom. Né? Ah, você não conhece, eu tenho uns amigos e umas amigas, né? Aquilo, assim, ah, não, então para ti é bom. Aí surge uma outra imagem, né? E é interessante, porque se aquilo é bom ou não é decidido por Paraty, é decidido pelo brilho da energia que surge, que a gente associa. Né? Aquilo é tudo mágico. Assim. Então, nós vamos olhando esse conjunto de aparências autossurgidas, nós vamos purificando a bolha. Não porque a gente tira os elementos, mas porque a gente olha dentro dos elementos e vê como é que eles surgem. Aí nós terminamos olhando esses elementos não a partir dos 12 elos, não a partir de gostar ou não gostar, e gerar apego, e gerar desejo apego, e buscar reproduzir aquilo, etc. Nós não estamos olhando assim. A gente está olhando desde um olhar que reconhece o aspecto luminoso da realidade, como que aquilo tudo passa a ser e manifesta energia, como que aquilo tudo está operando. Né? Então, aí surge esse aspecto. A gente pode tomar o viés da energia, pode tomar o viés da compreensão, né? O melhor é tomar os dois, né? A gente vai olhando assim, de tal modo que aí nós precisamos essa contemplação é purificadora, né? Nós vamos olhando. A chave disso é essa expressão, né? As aparências são manifestação não dual, autossurgida da mente, né? Nós olhamos uma por uma das coisas, a gente vai dizendo isso. Antes a gente dizia isso é vazio, isso é assim, né? Isso é vazio luminoso. Agora nós estamos olhando não aquilo como surgido, nós estamos olhando aquilo como uma manifestação dinâmica, sustentada, autossurgida, e a gente não está usando mais aparência coemergente, mas a gente está usando essa noção não dual. Não dual é uma forma de explicar o que é coemergente, né? Aquilo coemerge. Mas quando coemerge, parece que duas coisas surgem. Mas quando eu digo que ela é uma manifestação não dual, não são duas coisas. Assim. Então essa é a chave. Né? Então a purificação da bolha não é a eliminação dos elementos que constituem a bolha, mas é a purificação de um por um dos elementos. Enquanto manifestação não dual. Porque quando nós estamos operando na bolha, é uma manifestação dual. O objeto ele é separado de nós, nós gostamos ou não gostamos dele. E não temos poder sobre ele. Aqui, quando nós percebemos o aspecto não dual, aí tem uma manifestação luminosa. E a gente acha aquilo espantoso, inacreditável, as aparências. Aquilo se torna, como é que se chama? Um êxtase, né? É usada essa palavra êxtase, assim, né? Que é a contemplação do aspecto profundo de uma realidade comum aparente. A chave dessa contemplação é essa inseparatividade de aparência e vacuidade, né? Como está descrito nos 6 selos, né? Mas nos 6 selos eles não usam propriamente essa noção. Tá certo, isso está embutido, né? Mas eles não chegam a descrever com essa expressão que é o surgimento, uma aparência não dual. Mas aqui o que eu queria realmente trazer nesse momento é a compreensão que os vários elementos da bolha que dialogam com a mente, com aquilo que a gente chama de mente, eles também são a mente. A mente dialogando com a mente. Então é isso. Então, boa noite. Não, quer dizer, agora eu vou deixar aberto assim para alguma pergunta que vocês tenham, né, para a gente conversar. Isso conclui essa parte da bolha. Amanhã nós vamos olhar mais a parte da mandala. Se a gente tiver tempo, a gente vai olhar o Mahamudra ainda.
Sim. Ainda no aspecto não dual da mente. O exemplo do eu entendo que a mente pode gerar o superior e superior. Isso haveria uma dualidade. Como essa coemergência é chamada de não dual? Ela é chamada de não dual porque se eu gero um cubo, se o cubo estiver lá, ele é dual. Mas se ele estiver lá, não consigo mudar o cubo por outra coisa. A expressão mesmo das duas formas é entendida como uma operação mental chamada não dual. Não, o surgimento de um cubo, ele parece que está lá, o cubo parece lá, né? Ele parece separado também. Eu posso explicar para as pessoas, se não veio um cubo, todo mundo vai lá ver o cubo, né? É assim, então parece que o cubo está lá, está todo mundo vendo. Né? Mas a percepção que ele é não dual vem do fato de que não dual significa que ele é uma manifestação, é uma aparência da minha própria mente. Então, o não dual é porque você entende que é coemergente. Isso, E eu tenho uma liberdade, por exemplo, se ele é externo a mim, eu não consigo mudá-lo. Sem ir lá e pintar uma outra coisa, entende? Mas eu pego o mesmo gráfico, porque a minha mente muda, ele muda e parece que mudou lá. Então esse tipo de exemplo ele é muito útil para ver a operação interna da mente que ela fica oculta. A gente não vê a mente construindo, mas a mente está construindo aquela experiência. E a gente se relaciona com aquilo que foi construído. A gente não se relaciona com a tinta, com o plástico, com o papel. A gente não vê isso, a gente vê uma coisa a mais, né? Esse é o ponto, né? Por isso que a gente percebe que mesmo que apareça como dual, é não dual. Porque parece dual, né? Porque parece lá, eu aqui, né? Isso no fim, em todas as direções, isso vai acontecer. Por exemplo, na relação, as pessoas olham uns para os outros e acham isso ou acham aquilo, né? Ou uma energia surge de um jeito ou surge de outro jeito. E parece que aquilo vem como uma constatação fria e lúcida sobre o outro. Aquilo é vergonhoso, mas nós estamos olhando a construção da nossa própria mente, nós estamos nos relacionando com a própria mente, com as imagens que a nossa própria mente está produzindo. Né? Às vezes o outro diz, mas eu não sou isso que você está dizendo. A gente diz, sim. Assim, é curioso, né? Aí uma pessoa do nosso lado pode concordar conosco. Não, eu olho lá, eu vejo isso é assim mesmo, é como você está dizendo. É assim, a outra pessoa também, ela faz aquilo. Mas de repente alguém muda, né? Esse é que é o aspecto mais extraordinário, né? E para os bodhisattvas, o aspecto mais extraordinário é que a gente pode induzir a mudança de tal modo que a gente favoreça os seres e beneficie eles. Né? Induzir nesse sentido sutil. Então, por exemplo, a noção de terra pura, ela vem como decorrência disso também, né? É assim, como se a gente tivesse numa região onde tem muito sofrimento, como agora, por exemplo. O Sansara é um Sansara de sofrimento nesse momento. Mas ele não precisaria ser. As pessoas estão construindo as realidades assim, entende? Aquilo é um desperdício verdadeiro. Elas podiam construir de outro modo. Então eu vejo mesmo uma ação política, social possível dentro disso, né? Naturalmente o Buda, ele de modo geral, que eu saiba, ele só tratou de questões um a um, assim, né? Nunca tratou de questões coletivas, mas se aplica perfeitamente às questões coletivas, porque as pessoas constroem coletivamente suas realidades, assim, tem uma intersubjetividade. É um desperdício a gente ficar construindo um mundo de sofrimento. Vamos pensar, né? No mundo budista, a primeira coisa que aconteceu era proibir o campeonato de futebol. Primeira coisa, assim. A gente decretava o último campeão, claro, né? Assim, aí encerrou para não perder outra vez, né? E o Inter na segunda divisão encerrou aquilo e acabou os campeonatos. Aí ele vai eternamente na segunda divisão. Né? Forever and never. Aquilo era glória, né? Voltando à bolha, né? Eu não tinha saído propriamente. Mas, na verdade, pelo que eu entendi, nós temos a capacidade de criarmos
precisou projetarmos os elementos Isso. que caracterizam essa bolha. Sim. E a única forma que a gente tem de acabar com a bolha é reconhecer isso, porque se a gente criou, a gente tem o poder de descriar. É, mais ou menos. Por exemplo, a gente não precisaria descriar, a gente precisaria revelar o aspecto extraordinário, mágico daquilo. Porque aí a gente quebrou a magia, entende? Passa a ser uma parte nossa. Vamos supor que tivesse um espetáculo de mágica. Uma coisa é dizer, olha, ele tirou de trás e mostrou aquilo, aí tem uma coisa projetando ali. Aí estragou, entende? Mas se a gente ajudasse, se a gente visse aquilo e visse o efeito todo daquilo acontecendo, nós não estamos mais sob o efeito da magia. Mas ela é muito mais complexa, ela é interessante, tem um nível de êxtase nesse aspecto. Então a gente não tem uma vontade com a construção. A única coisa que acontece é que quando nós ficamos presos sem entender como é que aquilo surge, nós estamos gerando uma interpretação equivocada que, junto com essas operações complexas da nossa mente, produz um efeito que a gente chama de sofrimento. Então a gente não precisaria isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então nós, nesse momento, estamos na dependência das configurações que surgem. Só que essas configurações são da nossa própria mente. Então nós somos condicionados a esse processo, né? E aí nós vamos tomar refúgio na natureza que não é construída, portanto não é derrubável. Dessa natureza nós contemplamos as aparências. Quando a gente contempla as aparências, nós sorrimos para elas, porque a gente vê como é que elas vão se montando e vão se constituindo, né? Naturalmente, como os seres sofrem ali dentro, a gente ajuda a que aquilo, através de vários meios hábeis, eles possam ultrapassar isso. Essa é a função dos bodhisattvas, né? Fazer isso, né? Assim, eles têm essa motivação. Uma motivação construída também. Então, basicamente, a Guru Yoga serviria para entender o fluxo fora da bolha. O Guru Yoga é uma prática focada na crescente familiaridade. Ela produz uma crescente familiaridade com aquilo que está fora das bolhas, com aquilo que está incessantemente presente. O entendimento é decorrente disso. É decorrente. Ele não é isso. Ele é decorrente. Então, esse lugar aonde o entendimento brota, a partir do qual ele brota, esse lugar é que é o foco final de Guru Yoga. É. Lugar de contemplação. Isso é chamado o assento onde todos os Budas tomam a iluminação. Isso é chamado de Vajrasana. Então é como se o nosso caminho fosse em direção a um assento, que não é um lugar físico, mas é um lugar sutil. Na verdade, é chamado lugar secreto, né? Onde não tem nenhum constituinte, não tem nenhuma elaboração artificial ali dentro. Mas aí tem vários elementos. Então, faz parte de Guru Yoga contemplar as qualidades desse lugar. Por exemplo, esse lugar tem energia autônoma, tem lucidez autônoma. Então, são vários aspectos que a gente vai reconhecer disso. Daria dentro da bolha a idade com conhecimento pouco. Porque aí o senhor trouxe como exemplo o yoga, as inteligências do corpo. A gente poderia equilibrar os chakras, né? Mas logo um pouco à frente a gente cairia de novo no processo. E aí eu fiquei com essa dúvida. Eu fiquei meio frustrada realmente com essa coisa. Se a gente equilibra os chakras, de alguma maneira, a gente não estaria freando um pouco essa acumulação, esse acúmulo de dualidade dentro da bolha, não sei como falar. Com certeza. Com certeza. A yoga dos chakras é super importante. Então, ela tem um papel diferente do que um propósito. Uma paisagem. Ela teria um papel importante para essa bolha. Né?
Eu acho assim, sabe? Porque, por exemplo, quando a pessoa vai trabalhar com a energia, os chakras e os canais, etc., né? A pessoa ela vê como que aquilo dota a experiência de uma certa característica, né? Então, quando a gente vai olhando as energias que estão atuando, a gente termina descobrindo que as energias elas são a face oculta das aparências. Por exemplo, se a gente gosta de alguém, eu posso olhar, aí eu começo a contemplar a energia. A energia, ela surge de um certo modo, eu termino dizendo, eu gosto dessa pessoa. Se eu não gosto, eu posso olhar a energia. Agora, se eu purificar a energia, eu me livro tanto do gostar como do não gostar. Então isso é super importante. Aí a gente purifica a energia, começa a ver como a gente começa a purificar a realidade também, a partir disso. O que eu estava explicando é assim, por exemplo, se a gente pode purificar a energia na relação com alguém. Mas pode ser que uma vez que a gente termina o exercício, aquele mal-estar pode eventualmente retornar também. Porque aquele mal-estar, ele não é apenas uma operação não sábia da mente. Aquilo está referido a um jogo. Tem uma coisa contextualizada. Então aquele aspecto ele retorna. Esse é o ponto, né? Então, do mesmo modo, sempre que a gente pegar a mente e botar em algum lugar, estabilizar ela, aquilo é super importante porque revela que aqueles aspectos eles não eram fixos, tanto que a gente agora produz uma outra experiência. Então isso é revelador, isso rasga o véu de Maya, rasga o véu da ilusão. Mas espantosamente, para a frustração nossa, mesmo entendido isso, daqui a pouco nós estamos com uma vontade de novo. A gente, não, para aí, como é que é isso? Então, o que está acontecendo? 108 vezes depois a gente desiste da prática espiritual, isso não funciona para mim. Assim. Então é necessário a gente diagnosticar e reconhecer por que isso está acontecendo. Caso contrário, a gente se desgasta, a gente cansa, entende? E para isso a gente precisa introduzir o Prajnaparamita. A gente tem que reconhecer as aparências como manifestações autossurgidas, não duais com a mente. Eu não estou me relacionando com coisas, nem com pessoas. Eu estou me relacionando com imagens que brotam dentro de mim. Elas são dinâmicas. Eu não preciso dar solidez a isso. Se eu der solidez, eu retorno aquilo tudo. Porque esses pensamentos que incluem uma vontade, os 6 reinos, emoções perturbadoras, etc., eles são pensamentos de bom senso dentro de um jogo. Bobo é os gremistas acharem que os colorados são amigos. Aquilo não vai funcionar. É assim. Então, dentro da ótica do jogo, é melhor entender que aquilo é um jogo, entende? Mas quando a gente toma o jogo como se fosse a realidade, aí é um engano, entende? Eu acho isso interessante, assim, eu fico pensando que a maior parte dos jogos de tabuleiro, ou a totalidade dos jogos de tabuleiro, foram criados por Terenzik. Fico com essa sensação. Ele cria ambientes mágicos, né, para todo mundo ver, olha a bobagem, vocês têm todas as emoções, tem tudo, surgem aqui. E aí a pessoa esquece do ensinamento, fica só com o jogo. E fica jogando, é mais uma ilusão ali que foi criada, né? É como os jogos de computador, de celular, etc. Aquilo ali é maravilhoso, assim, pro Dharma, né? Porque as pessoas têm emoções, têm propósito, têm visão estratégica, têm... esses cenários, além do mais, esses cenários são móveis, né? Nós vamos alterando e criando e transformando, né? Então é muito interessante, assim. É. Eu acho que deveria ser a liberação do samsara. Assim, né? Qual deveria ser a nossa visão estratégica no funcionamento do mundo? Agora, o meio hábil básico para isso seria as 5 sabedorias, as 4 formas de ação, as 4 qualidades incomensuráveis, 6 perfeições. Isso aí mais ou menos resolve. Vamos simplificar, é só isso. As 4 qualidades incomensuráveis, 6 perfeições, 5 sabedorias e as 4 formas de ação. O que mais que precisa? Não é nada, é só isso. 2 copos d'água.
Isso é assim, a garantia que dá tudo certo. Sempre vai andar, vai dar certo, né? Sim. Porque, por exemplo, não tem como... Vamos pensar em termos competitivos de Sansara, porque o Sansara é competitivo, né? Sansara é competitivo. Quem, por exemplo, entende o outro, no ambiente do outro e ajuda ele, é alguém que está competindo quase em raia própria, né? É muito raro isso, né? Então, as pessoas desse modo, elas vão ser protegidas pelo ambiente, inevitavelmente, né? Se além do mais, tu for uma pessoa que não só ajuda o outro, como tu te alegra quando ele tem vitórias, isso é extraordinário, né? Extraordinário, assim. Aí, além disso, tu tem uma visão do mundo como ele funciona, como ele é. Enquanto que as pessoas têm visões super estreitas, dentro de bolhas estreitas, né? Aí você está olhando de forma ampla. Aí tem um super primeiro-ministro ali para ajudar, né? Um auxiliar desse é uma maravilha, né? Aí tu entende as ações como elas são. Elas vão dar resultados negativos, não dar resultados positivos. Tu entende como não te perturbar diante das aparências, trazer benefício, potencializar as ações positivas do outro e conseguir obstaculizar o que não vai andar direito. É uma maravilha. Além do mais, está equilibrado em Dharmata. Não flutua nas coisas, porque as coisas são apenas bolhas. Está equilibrado em Dharmata. Que não flutua. Aí pensa. Assim, né? Aí no meio disso, brotam os meios hábeis, assim, mais detalhados. Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz. As várias direções, né? É um mundo complexo. Porque o mundo, ele não é... Por exemplo, se fosse uma única grande bolha harmônica, mas não é, é um conjunto de bolhas que se chocam. As pessoas dentro, elas vão andando dentro da sua bolha. Aquilo é tipo carrinho de choque, assim, de parque de diversões, cada um na sua bolha. Pum, pum. Ainda assim, né? Assim, às vezes as pessoas pulam e estão dois num único carrinho de choque. Pum, no outro. É uma coisa assim, né? Às vezes a gente consegue andar harmônico, aquilo tudo gira, né? Às vezes aquilo se desorganiza. É assim. Mas, então, aquilo que é bom para um não é bom para o outro, entende? Esse é que é o problema. Então, mesmo os bodhisattvas andando dentro do mundo, eles não conseguem evitar esse fato, uma vez que as pessoas elas estão dentro de bolhas que podem ser opostas. Aí, mesmo que seja um bodhisattva, ele não consegue proteger a todos. Não por uma falta de compreensão da situação, mas porque as pessoas não vão se sentir protegidas se não dentro da sua própria bolha, entende? Então é necessário ampliar. Então o que os bodhisattvas sempre fazem é pegar aquela multiplicidade de bolhas, ele cria uma bolhazona, todo mundo dentro de uma outra bolha, cada um com um papel, tudo girando assim como é. Então a gente vê as histórias que o Buda conta, né? Ele chega nos lugares, tem um conflito. Aí ele conta uma história que unifica todas as visões. Aí fica todo mundo pacificado, acha aquilo tudo muito bom, não mata mais ninguém, não julga mais ninguém, liberam tudo resolvido. Então ele vem e ele cria uma outra imagem. Essa outra imagem é uma imagem hábil e eventualmente aquilo vira uma parte de uma tradição espiritual, eles seguem guardando aquilo, preservando aquelas imagens. Super bonito. Eu acho especial, assim, sabe? Por exemplo, nós estamos muito ligados à noção de diagnóstico, né? De modelo também, a gente quer entender os processos causais todos, né? Mas essas linguagens, as linguagens que a gente vai utilizando, elas têm um outro andar, né? Por exemplo, o Buda usava muitos relatos, ele contava histórias, né? Então eram formas hábeis dele mudar a paisagem onde as pessoas funcionavam. Então isso é interessante, esse é um método muito usado. Outro método usado é esse que nós estamos usando aqui continuamente, né? Apontando para uma coisa e analisando como que a gente vê, como é que faz. Né? Tentando obter da aparência o resultado, e não de uma teoria. Né? Então a gente não cria uma teoria sobre aquilo.
A gente tenta olhar a aparência, olhar com profundidade a aparência. A gente escapa da teoria. Porque as teorias, todas elas dependem de bolhas, dependem de enfoques, dependem dos fatores que vão produzir os argumentos e o que nós vamos considerar que é válido ou não é válido ali dentro, né? Então aquilo termina girando ou se manifestando na forma de uma discussão filosófica interminável. Então, quando a gente olha para as coisas, por exemplo, olha para aquele desenho e está vendo aquilo fica claro, né? Aí nós começamos a olhar em volta, a gente vê isso diretamente nas coisas como nós estamos operando. Então não entra dentro de uma categoria filosófica, propriamente, né? Não é uma discussão nesse nível, né? Isso no Dzogchen é simbolizado por esse mudra, apontando para as coisas, né? Aí olhando diretamente naquilo que parece que são coisas externas. A gente vai contemplando como que a gente vê, como que aquilo opera, assim, né? Vai fazendo isso, né? Tem alguns filósofos que se afligem, né? Então, eu já vi isso, assim. Essa observação nem é minha, né? Isso é uma observação de um filósofo. Eu vi ele contemplando o método budista e assim, em contraposição ao método filosófico propriamente. É assim, por exemplo, nós estamos aqui olhando isso tudo, né? Então a gente faz surgir aquele cubo. Eu posso descrever isso como a clara luz produzindo a aparência, né? Porque não tem um cubo. Aí eu vou dizer, a substância do cubo é a luz da minha mente. E essa luz da minha mente, ela é o que faz qualquer coisa surgir. Então eu termino descobrindo que ela não é apenas o que faz surgir o cubo, mas faz surgir a sala, faz surgir as relações, faz surgir as aparências em todos os lugares. Então eu termino descobrindo que em mim o aspecto incessantemente presente é um aspecto luminoso que dá, que dá origem às aparências. Essas aparências podem ser, por exemplo, aparências de sonho à noite. Elas não precisam brotar a partir de uma experiência sensorial. Então, livre da experiência sensorial, também produzo imagens e me relaciono com as imagens como se fossem objetos externos. Quando a gente também está meditando, está parado e esvoaçando com a mente, nós também estamos criando objetos com os quais a gente se relaciona. Disso eu gosto, disso eu não gosto. A gente pode se relacionar assim, né? Então a gente termina vendo que todos esses objetos eles surgem sustentados por alguma coisa que eu vou chamar de clara luz. Eu vou chamar isso de clara luz porque essa luz ela não está ligada a algum condicionamento. Ela pode se manifestar e potencializar condicionamentos na forma de imagens e de aparências que vão surgir. Mas essa luz mesmo, eu vejo, ela não é dependente de algum condicionamento. Então eu vou chamá-la de clara luz. Mas num certo tempo eu tenho a sensação que essa é a minha clara luz. Eu digo, bom, essa clara luz eu tenho, não sei como é que é a situação dos outros seres, mas eu tenho clara luz. Então essa é a clara luz filho. Entende? A clara luz. Ela ainda se sente separada, né? Se sente separada. Agora, quando a gente começa a contemplar a situação dos seres todos, dos insetos, dos seres em todas as direções, a gente termina vendo eles manifestando também o surgimento das aparências, se relacionando com as aparências. A gente termina vendo que a essência deles, ainda que eles se manifestem de modo condicionado, a essência deles é também esse princípio da clara luz. E a luminosidade? Exatamente. É o princípio ativo que produz a aparência. Luminosidade da mente. Aí a gente vai vendo isso, a gente termina reconhecendo que há uma
clara luz maior, porque quando nós cessamos enquanto manifestação dual, a clara luz não tem nenhum tipo de flutuação e também não tem individualidade. Então nós reconhecemos a clara luz como alguma coisa que não tem, ela pode dar origem às individualidades, mas a clara luz não é alguma coisa de alguém. É como, por exemplo, a compaixão, né? A gente pode manifestar compaixão, mas se a gente disser eu sou dono da compaixão, não funciona, porque o outro também é, o outro também é. Assim, e se ninguém for compassivo aqui, não tem problema nenhum. A compaixão segue como uma disponibilidade. Daqui a pouco a gente manifesta a compaixão. Então a clara luz mãe é isso, entendeu? Aquilo está incessantemente operando. Quer eu reconheça ou não reconheça. Aquilo está incessantemente operando. Eu não consigo individualizar nem me apossar. Assim, então essa é a clara luz mãe. Quando a gente se dá conta da clara luz mãe, toma refúgio na clara luz mãe, esse é o ponto final do caminho. Assim. Amém. Você falou sobre os 3 níveis de ensinamento. Eu lembrei de uma parte da história do Buda, depois que ele atingiu a iluminação, não me lembro qual foi o nome do discípulo dele, que começou a dar ensinamentos e os discípulos dele começaram a se iluminar, só que ele ainda não tinha se iluminado. Não lembro quem foi. E aí a pessoa, esse mestre foi para um retiro e depois ele conseguiu se iluminar. E aí eu fiquei pensando, como que esse mestre conseguia passar os 3 níveis do ensinamento se ele mesmo ainda não tinha atingido? Isso eu acho que ele estava enganando um pouco assim. Mas as pessoas conseguiam se iluminar. Ele dava ensinamento e os outros se iluminavam e ele ficava. Pense. Sabe quem é? O próprio Ananda, né? Só foi se iluminar depois que o Buda morreu. Alunos posteriores a ele. O título de Ananda se iluminar. Ele dava ensinamento. Muitos alcançaram o estado de ar. Estava vivo ainda, né? Eu não sei. Mas enfim, se quando ele apresenta o ensinamento, pode ser que o outro consiga ver aquilo de uma forma adequada, né? Aí atinge a iluminação. Pode acontecer isso, né? Assim. Só mencionou agora os filósofos em que ele começou a se dar. Isso me trouxe uma questão que ele não conseguiu resolver. Sim. Tu é filósofo? Eu? Não. Não, tá bem. Não, tá bem. Porque essa barba comprida, assim, esse cabelo assim, eu pensei, bom, ele mora num tonel. Não. Tá bem. Isso me lembrou, você falou hoje também da causalidade, né? E aí vem a questão do karma. Me lembro o livro do livre-arbítrio, de Schopenhauer, que ele fala que, na verdade, o livre-arbítrio não existe, na verdade não existe. Né? Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos, mas não de querer o que quisermos. A situação é grave, né? Pois é, a gente pode fazer o que quer, mas a gente não tem a liberdade de querer. Quando funciona, Sim. história, né? Isso me lembra essa definição do karma. É verdade. E hoje o senhor falou que não, que mesmo perto disso tudo, das bolhas, a gente tem uma liberdade. É confuso para mim. Né? Esse é um ponto interessante, né? É o ponto do livre-arbítrio, né? Ele é um ponto que pode parecer, assim, insolúvel, né? Pode parecer insolúvel, assim, né? Mas no mínimo Buda disse que tem, né? Aí já melhora, assim, né? É assim. Mas eu acho que a gente pode começar a desconfiar do aspecto fixo. A gente entende a bolha, né?
Porque quando a gente não entende a bolha, parece que a realidade é uma única coisa, mas a realidade ela é constituída de bolhas, e essas bolhas elas podem mudar, e o cenário todo ele se transforma totalmente, né? Então, por exemplo, já nem é assim, se dentro de um cenário eu tenho a liberdade ou não tenho de fazer uma certa coisa. De repente aquele cenário afundou e surgiu uma outra coisa. Então, eu vejo, eu estou numa outra condição agora totalmente diferente. Então, uma mudança dentro daquele cenário anterior, dentro daquela bolha anterior, era uma coisa possível, é óbvio, porque se a própria bolha é possível de ser descontinuada, por que algum setor ali dentro não pode mudar? Então essa é uma reflexão. Outra reflexão é assim, existe uma impermanência, né? Uma impermanência. Então durante um tempo a pessoa gosta de uma certa coisa, e daqui a pouco ela muda. Até mesmo porque a direção da mente, a energia da mente, ela depende de uma bolha complexa. Os elementos da bolha vão mudando e nós mantemos aquela direção da mente. Daqui a pouco aquela direção da mente não faz mais sentido em função da bolha como um todo que foi mudando. Essa bolha, a maior parte da operação da bolha é não consciente, no sentido assim, por exemplo, cenário, propósitos, etc. A gente não precisa ter aquilo discursivamente claro para manifestar, né? Nem tampouco as energias. Nem a sensação de gostar ou não gostar, ela também é impermanente. Então aquilo que parece que é fixo, de repente muda. Então, se aquilo muda porque vai mudando, então mudou, eu também posso produzir uma mudança, se eu quiser, né? Assim, o aspecto mais fácil de produzir mudança é transformar as bolhas. Transforma as bolhas, aí a mudança ocorre, né? Isso é usado, assim, coletivamente. As pessoas que trabalham com grupos, né? Elas criam cenários. Esses cenários mobilizam o grupo. Aí todo mundo se une para uma certa coisa, né? Por um tempo aquilo funciona. São bolhas, né? Funciona. Então isso evidencia a liberdade natural. A liberdade natural é o aspecto essencial, assim. Se a gente olhar o movimento da nossa vida, a gente também vê, a gente passou por vários momentos, né, bem diferentes, são bolhas de realidade. E aquilo que se mantém claro é o fato de que em cada bolha que a gente estava, que parecia fixa, ela não era fixa, senão ela não tinha mudado. Então a característica básica de cada bolha é a liberdade. Eu tenho manifestações que são manifestações de rigidez, mas todas elas são transitórias. Aí passa um tempo, muda. Claro que quando a gente está sob o efeito daquilo, aquilo parece totalmente fixo, imutável, assim, né? Mas muda. A gente também vê assim, por exemplo, nós estamos na bolha do estado acordado. Aí nós temos preocupações, temos uma série de coisas funcionando que parecem super rígidas. Daqui a pouco nós estamos dormindo, sonhando. A gente esqueceu totalmente daquilo. Nós estamos sonhando num outro cenário, né? Naquele nosso cenário a gente não tem carro, não tem casa, não tem nada daquilo. Não tem que pagar taxas, seja lá do que for, né? A gente está livre daquilo. Não tem fiscal do imposto de renda, não tem nada. A pessoa está num outro mundo. Aí, espantosamente, a pessoa sai daquele outro mundo e volta para o estado acordado, né? Então, o estado acordado, essa condição que parece rígida, ela é muito mais frágil do que a gente podia supor, assim. Eu até entendo que os filósofos dizem que a gente não tem livre-arbítrio, eu acho que eles dizem isso porque eles não conhecem as práticas budistas. O Schopenhauer eu conhecia, mas ele entendeu mais ou menos.
Assim. Aqui era um período glorioso, assim, um período heróico, aliás, do encontro do budismo com a cultura ocidental, né? Então as traduções elas também eram feitas dentro de uma ótica cristã, né? Aquilo trazia uma série de problemas. E eles traduziram inicialmente os textos da primeira volta do Dharma, que estavam muito baseados em restrições e votos, etc. Assim. Eles não entenderam bem o Mahayana, e menos ainda o Vajrayana, né? Então eles tinham uma certa visão, eles dialogaram aquilo dentro de uma perspectiva cristã e surgiu as imagens como surgiram. Assim, né? É verdade. É que o livre-arbítrio, num sentido, eu entendo o que ele quer dizer, assim, né? Porque nós estamos operando de modo condicionado, então parece que nós não temos chance nenhuma, né? É mais ou menos assim, qual é o livre-arbítrio de uma boia no mar, né? É assim, ela está numa situação difícil. No entanto, ela não está numa condição fixa, porque ela vai para cá, vai para lá, daqui a pouco ela está no oceano, entende? Então, é assim, talvez ela mesma não decida para onde vai, mas o lugar dela não é um lugar fixo. Ela tem uma liberdade natural. A condição natural de uma boia no oceano é a condição de liberdade, não a condição de rigidez, né? Esse é o ponto, né? A gente vai precisar encontrar esse lugar que é livre, né? Esse lugar que é livre, a partir dele é que nós vamos movimentar. Então a gente descobre, por exemplo, que a gente se movimenta por razões e também por energias, né? Se movimenta por cenários cognitivos e por energia. Essencialmente a gente se move pelos dois, né? Quando o cenário cognitivo aponta, a energia vai junto, aquilo acontece. Então a gente começa a construir mundos assim, né? O funcionamento da mente no budismo ele está associado à originação dependente, que é uma coisa mais complexa, né? É uma capacidade nossa de olhar para uma coisa e construir outra experiência que não a aparência daquilo. Como alguém que olha uma árvore e vê tábua, alguém que olha para uma tábua e vê um barco. Uma coisa assim, ou vê uma casa, né? Quem olha para um barco e vê uma atividade econômica. Quem olha para uma atividade econômica e vê um império. Aquilo vai indo assim, né? Então a pessoa vê uma coisa e já vê outra. Então isso é livre-arbítrio, entende? A originação dependente é essencialmente livre-arbítrio. É olhar para uma coisa e ver a outra, né? E essa é a nossa história. A gente foi domesticando sementes, domesticando animais, e aprisionando pessoas, construindo impérios, construindo uma camada em cima da outra, né? Assim. Interessante. Eu acho que a diversidade dos seres na natureza revela também isso, né? Eles não andaram numa única direção, cada um foi encontrando um nicho, construindo suas realidades, e tem uma variedade de seres com diferentes corpos se manifestando de diferentes modos, assim, aquilo vai andando. É interessante ver a adaptação dos animais a diferentes condições climáticas, né? Eles vão migrando, vão desenvolvendo outras aptidões. Hoje a gente sabe que os animais, eles também ensinam os filhos, né? Essencialmente ensinam. Então, aquilo é delicado, assim. Outro dia eu estava vendo um filme muito interessante sobre os macacos japoneses, né? Os macacos, de modo geral, são seres meio assim, né? Mas macacos japoneses é uma coisa assim, né? Aquilo é um bicho equilibrado, assim. Vocês precisam ver só a aparência do macaco japonês, estão uns olhinhos assim. Ele na verdade não é assim, né? Mas ele tem, tu olha para ele, ele parece ser humano, assim, realmente, assim. Ele tem uma expressão humana, mas eles têm uma capacidade de adaptação, de uma criatividade de se relacionar com o ambiente, encontrar sempre meios totalmente diferentes. A gente imagina macaco andando pendurado pelo rabo numa árvore.
Aqueles macacos fazem qualquer coisa, eles andam por baixo d'água, eles mergulham, eles fazem um monte de coisa. E eles fizeram um estudo, porque os macacos fazem os macacos japoneses de uma certa região lá, que eu acho que é a única região que tem aquele tipo de macaco mesmo. Eles viajam todos os anos em direção a um pico de uma montanha, que é uma coisa bem pontuda, assim, que sobressai em toda a paisagem. Então aquilo parece uma coisa meio religiosa, entende? Tem uma etapa do ano, aí eles começam um movimento e começam a subir as montanhas. É um lugar escarpado, alguns caem, mesmo que seja macaco. É um lugar super escarpado, eles vão subindo, subindo, subindo em direção àquela montanha, assim. Eles devem... Acho que aquilo é meio religioso para os macacos também. Eles vão indo. Aí o pessoal filmou aquilo, os macacos subindo. Aí eles são predados. Aí tem ursos, tem outros animais. Eles são espertos como que eles fazem para se defender daquilo. E vão subindo, né? E tá certo que a National Geographic vai explicar aquilo como. Eles vão dizer, os macacos chegam naquele lugar, aí tem um jardim maravilhoso, assim, com muitas diferentes frutas e plantas e flores. Eles se alimentam e engordam. Eles engordam. Então é um lugar que tem uma abundância de alimento, né? Aí quando eles ficam 6 meses nessa região, aí eles descem, porque começa a esfriar, né? Então eles vão passar o frio na região mais baixa, que é o mais protegido. Aí eles descem aquilo tudo. Aí se abrigam, e nos lugares embaixo eles encontram fontes termais. Então os macacos assim, estão cheios de gelo, se enfiam para dentro de água quente, ficam lá curtindo a água quente. Assim. Uns bichos super interessantes, super... Agora, vocês veem como tem uma aquisição cultural, né? Eles ensinam uns aos outros. Tá certo, aquilo tudo dá certo porque eles são liderados sempre por uma macaca, não por um macaco, né? Então dá certo, né? Tem um ser pacífico, inteligente, né? Aquilo vai indo. Assim. E os macacos machos, eles se empurram pro lado para não atrapalhar, assim. Mas aí aquilo tudo vai. Super bonito, assim, de ver, né? São os bichos peludões, assim. Interessante. Mas aí tem esse aspecto da inteligência. Aí a gente vê também os outros animais. Né? Vocês vão vendo assim nesses vídeos, tem ali a leoa ensinando os filhotes. Né? Então cada região é uma região. Então eles conhecem. Aí eu fico olhando assim, tu pega um animal na natureza, né? Um animal que foi atropelado, alguma coisa, guarda, engorda, cura, depois tu reintroduz na natureza. Isso não é assim. Entende? Assim, ele vai ficar um animal sem teto, tipo um ser sem teto numa metrópole. Ele não tem uma entrada no lugar. Todos aqui, os lugares da natureza, eles já estão meio delimitados, entende? Já tem donos daqueles lugares. Então está tudo meio assim. Tem que introduzir numa comunidade, que não é tão simples. Tu larga o animal na natureza, ele pode não conhecer os trajetos onde ele vai encontrar o alimento, onde vai encontrar o abrigo. Aquilo não é assim, animal e natureza está resolvido, não é? Aquilo é tudo aprendido. Eles vão aprendendo e vão ensinando uns para os outros, né? Assim. Então é interessante, esse processo ele vai se aperfeiçoando, vai se reproduzindo, se aperfeiçoando. Essa relação, né? É. A confusão é apenas não saber. Isso é parte da solução. Porque esse é um ponto interessante. Por exemplo, confusão significa a gente não sabe, né? Não sabe, mas ainda assim está vivo. Está presente. Então a gente pode estar presente sem saber. Isso é uma experiência super importante, porque a gente sempre imagina que o aspecto cognitivo e a fixação em alguma coisa de sentido é a experiência básica, né? Mas a experiência básica é o espaço. O espaço é tipo não saber. Todo o saber ele é parcial. Então ele é condenado a se dissolver no não saber, né?
Então o saber ele surge, funciona por um tempo e... Mas dentro dessa natureza do não saber, tem uma abertura. Essa abertura tem uma luminosidade. Essa luminosidade cria os significados das coisas. Ela vai criando o significado das coisas. E essa capacidade de dotar significado, ela vai junto com a energia que a gente dota e dá às coisas, né? Então, isso é a essência da construção. Então, todas as construções, elas são artificiais, são sustentadas por essa luminosidade. Mas esse aspecto da energia, da luminosidade, do sustentar, é uma manifestação natural do espaço. Então, esse espaço não é apenas o espaço, é um espaço vivo, né? Por exemplo, o espaço entre nós aqui, né? A gente diz que tem um espaço porque não tem nada no meio. Não tem nada que perturbe a visão que eu possa localizar. Mas aí tem uma experiência da minha mente nesse espaço, que é uma experiência que não está ligada a nenhum conteúdo. Por isso que eu chamo de espaço. Mas tem uma vida dentro disso. Não, isso é real. Mas na operação da mente, a gente não tem nada que se introduza a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, convencional, não tem nada aqui introduzindo. Então eu tenho a experiência, como eu estou ligado a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, eu tenho a experiência que nenhum elemento surge. Então, ainda que seja ilusório isso, né, nenhum elemento surge para povoar a minha mente. Então eu vou chamar disso uma característica do espaço. É algo que é o espaço físico. Mas esse espaço físico, ele vem porque a minha mente, ela fica sem conteúdo, sem objeto nessa experiência. E essa experiência da mente sem conteúdo, sem objeto, mais viva, isso é o que se chama o elemento espaço. Não dual. Isso é a própria mente. Por isso que é chamado não dual, né? Não é um objeto que a mente vê. Isso é a própria mente se manifestando. É a espacialidade da mente. Quando a mente, vamos supor assim, em shamatha, né? Eu paro e abstraio de qualquer conteúdo. Eu vou chamar essa experiência de espaço. Está viva, mas não tem nenhum conteúdo. Sim. Eu posso chamar de elemento, ele não é um elemento condicionado. É um aspecto primordial. Mas todos os elementos estão em todos os elementos. Os elementos não são separáveis. A gente discrimina, mas eles não são separáveis. Porque o brilho do elemento, de cada um dos outros elementos, vem do éter. E cada um deles está interconectado, inseparável dos outros. Mas eu chamo assim porque é mais fácil eu localizar uma característica ou outra característica. Eu vou encontrando características. Mas aquilo, todos eles são manifestações do próprio espaço. Assim. A iluminação.
Isso seria o apocalipse budista, assim. Como? É. E o mestre que fala, tem problema com os outros, quer resolver? Não tem outro. Isso é interessante. Mas aí, é assim. Esse é um problema, né? Imagina, todo mundo ilumina e aquilo vai dar um problema. Mas o Sansara, como a gente está olhando, ele certamente desaparece, né? O Sansara desaparece. Assim. Os 6 reinos desaparece tudo. Desaparece tudo. É que os 6 reinos, eles nunca foram a realidade. Aquilo foi sempre uma realidade onírica, né? É como a gente acordar do sonho, né? Isso eu já não consigo alcançar, assim. A caixa. A questão é assim, a gente teria que se perguntar, os seres iluminados, eles reconstruiriam o Sansara? A energia deles se move para construir o Sansara, a energia deles não vai se mover para construir o Sansara. Eles não se movem de modo condicionado, eles não estão se movendo pelos 12 elos. Então a base essencial do Sansara, ela vai desaparecer. Não que o Sansara não seja outra coisa que não a natureza primordial manifesta, né? Então, não tem uma hostilidade em relação às aparências, mas não tem um movimento de energia para ficar criando aparências, para ficar no meio de uma coisa. Assim. Isso, se não houver a ilusão, né, e a carência da energia e a busca da energia a partir de processos condicionados, se não houver isso, não tem Sansara. Aquilo não funciona. Assim. Como? Não, aí eles estão imaginando iluminar tudo. Estou raciocinando assim. Porque, vamos dizer, a iluminação um por um, a pessoa atinge o Parinirvana, né? Parinirvana é assim, adeus mundo cruel, eu fui. Fui para onde? Eu não sei, mas fui. Assim, né? Aí tem essa dissolução, né? Mas seria muito importante só ser iluminado, mas essa experiência não condicionada, porque uma realidade compartilhada, em que a individualidade existe de outra forma. Isso é possível. É possível. Mas se não tiver um número mínimo de seres não iluminados, a coisa não tem graça. Assim. Como? Mas isso já é assim. Não é que vai acontecer assim, já é assim. Isso eu também, eu acho que eu fui até a 3ª dimensão. Aí eu, eu faltei a aula da 4ª. Assim, né? Obrigado, eu fico feliz. Eu sempre tinha entendido o Guru Yoga como uma tentativa de união muito forte com o ensinamento dos nossos mestres. E eu estou percebendo que a abordagem hoje do Guru Yoga é um pouco diferente. A abordagem que eu estou trazendo hoje é uma ligação direta com a consciência búdica. É isso. Mas aí amanhã eu sigo isso. Sigo daí. É que são níveis de Guru Yoga, né? Então nós vamos fazer a dedicação.
os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. O Mestre Universal da Paz e da Compaixão, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo, todas as virtudes que têm alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. King Lobi Chosun Ring Lui Che Zali Sun Chapar Pel Drogyu Chosun Wadang Midrau do Sungele Cho. Boa noite.